Muito se fala hoje sobre elevar a vibração, mas ninguém fala o que acontece depois de finalmente se conseguir elevar e sustentar uma vibração alta. O que vem depois? Talvez o motivo para esse assunto não ter destaque é porque a maioria não está preparada para saber. Eu senti o chamado de gravar esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu fiquei com receio, porque pode ser uma revelação prematura para muitos e talvez para mim, lá atrás, quando eu comecei a minha jornada de elevação vibracional, teria sido. Eu vou escutar o meu chamado, mas eu peço que você também se escute. Antes de seguir aqui, você se escuta na tua alma se esse é o momento de você saber o que acontece ao elevar e sustentar a tua vibração. Não fica aqui por curiosidade, porque eu não vou trazer entretenimento para a mente. Esse vídeo ele está mais para te despedaçar do que te alegrar. Agora, se você já está nesse processo de elevação vibracional, chega mais, já curte o vídeo que ele será um guia para você navegar pelo que vem pela frente. Ou se você é quem já sustenta uma vibração alta, certamente você vai se identificar com o que eu vou trazer aqui. E para você que sentiu que não é o momento, se inscreve aqui no canal que a gente se vê nos próximos vídeos. Não fique, porque tem coisas que depois que são ouvidas, não temos escolha. Não dá pra gente fingir que não sabe, fazer de conta que não ouviu, não dá pra desver. Bom, esse vídeo ele não é sobre um caminho fofinho, mas sobre uma porta para o abismo. E se você cruzar essa porta, nunca mais será o mesmo. Portanto, eu espero que tenha ficado aqui quem realmente se ouviu e ouviu que está pronto, porque o pronto aqui significa pronto para morrer. Eu vou explicar isso mais à frente. Agora, nós vamos falar sobre a primeira parte do que acontece ao elevar a vibração, o início da jornada. A maioria de nós, não todos, mas a maioria começa nessa jornada de elevação vibracional, começa a querer elevar sua vibração com a finalidade de manifestar coisas que deseja na sua vida. Carro, casa, relacionamento, viagem, dinheiro, um emprego melhor. Bom, meu início dessa jornada de elevação vibracional não foi por um chamado de iluminação, mas a verdade é que, entre nós, a verdade nua é que eu comecei por interesse. Interesse em fazer algumas mudanças na minha vida, algumas conquistas que eu queria manifestar. Então eu comecei a estudar física quântica, lei da atração. Eu entendi que eu teria que elevar a minha frequência vibracional para estar em ressonância com aquilo que eu queria, com a conquista que eu queria manifestar. Então comecei a estudar mais sobre energias, frequências, vibração, mas eu não ouvi ninguém falar que essa questão de elevar a vibração para atrair coisas, isso é só uma porta. É só uma porta de entrada para o que vem pela frente. E se você está agora nessa porta querendo elevar tua vibração com objetivos de atrair coisas, de manifestar coisas na tua vida, isso é legítimo, isso é lindo, porque é um início. Esse início aqui, ele faz a gente virar uma chave muito importante, que é quando a gente começa a entender que nós interferimos em nossa realidade, que as coisas não acontecem com a gente, mas que nós somos co-criadores dela. Aqui, a gente já não fica mais vítima de nada, a gente já tem consciência que o nosso estado interno tem tudo a ver com o que a gente vive. E aqui já passamos a viver com mais presença e intenção. E eu acredito que foi bom lá atrás eu não saber o que vem depois, porque se eu soubesse o que acontece depois de elevar e sustentar a vibração alta, eu iria me assustar talvez, e iria abrir mão, parar de estudar sobre isso, parar a minha jornada, porque o que vem depois te despedaça, como eu avisei antes. E falando ainda sobre manifestar a realidade, esse poder de co-criar a realidade, ele é seu. Tanto é que você está fazendo isso o tempo todo.
Presta atenção, ó, você não precisa elevar a tua vibração para manifestar coisas. Você já está criando a tua realidade o tempo todo. A diferença é que quando você começa nessa jornada de elevar a tua vibração, você está mais consciente e naturalmente, por ressonância, vai criando uma realidade, digamos, mais elevada. Porque aquela realidade anterior, talvez que você vivia, mais densa, mais sobrecarregada de emoções, ela não está mais compatível com o que você vibra. E não acontece assim, eu vou elevar minha vibração para conseguir um emprego novo. Então, a partir do momento que eu elevei, o emprego já caiu aqui no meu colo. Geralmente não é assim, mas o que acontece é que ao elevar a tua vibração, ao você manipular a tua energia para elevar a tua vibração, você já deve ter assistido o meu vídeo, como manipular energia. Se não assistiu, eu convido que você assista. É bem importante para você entender como manipular a tua energia. Inclusive para você absorver, ter noção do poder mágico que você tem de manipular energia. Então, ao manipular energia, por exemplo, para esse emprego novo, você vai entrar em ressonância com o emprego. Mas ele não vai acontecer, brotando. Normalmente não é assim que acontece, brotando ali no teu colo. Mas o campo vai organizar pessoas, oportunidades para então o que você quer acontecer. Bom, essa é a porta de entrada de elevar a vibração. E o que vem depois daqui não é um nível avançado de lei da atração, é outra coisa. É quando a tua vibração, ela começa a mudar o próprio motivo pelo qual você começou a querer elevar a vibração. Ou seja, a maioria de nós começa a querer elevar a vibração para conquistar algo, mas o que nos leva a esse início não é o mesmo que nos faz continuar. Pegou isso? E não é algo que acontece repentinamente, mas é praticamente inevitável que aconteça. Quando eu comecei nesse universo de energia, frequência e vibração, como eu comentei, não foi por um chamado de iluminação, mas porque eu queria conquistar coisas. Porém, apesar dessa etapa ser importante, ela mascara algo essencial: a ilusão de que tudo o que você deseja é realmente seu. E aqui é que começa uma espécie de despertar sutil. Mas em meio a isso, você continua com as suas práticas de elevar a vibração, com o teu estilo de vida, que te ajuda a elevar a vibração. Até eu quero gravar um vídeo sobre hábitos que nos ajudam no dia a dia a elevar a nossa vibração, hábitos que já me ajudaram muito, me ajudam até hoje. Ativa as notificações para saber quando eu gravar esse vídeo, que certamente será um diferencial para o teu dia a dia. Então, você continua com essas práticas, continua com os seus hábitos de elevar a vibração, porém, conforme você vai aqui elevando a tua vibração, ao mesmo tempo algo começa a mudar. Sabe aqueles teus desejos latentes de conquistar o carro ou a casa ou tal relacionamento, eles começam a perder um pouco de força. Aqueles desejos que eram tão latentes, agora eles parecem não ter mais tanta importância. E você não entende muito bem no início o que está acontecendo, você talvez nem perceba. O que você percebe é que você começa a ficar sem aquela motivação de ir à luta para conquistar os teus desejos. Na real, você não entende mais nada, porque você está aqui, elevando a tua vibração, mas ao mesmo tempo você percebe que você está perdendo aquele fogo de ir atrás dos teus sonhos, de lutar, de conquistar, de se esforçar por aquelas coisas que você deseja para a tua vida. Porém, aqui está acontecendo uma outra coisa. É uma espécie de alquimia mágica. A gente já vai chegar lá mais adiante. Então começam a surgir questionamentos. Será que aquilo ali é realmente o que eu quero? Será que esse sonho aqui tem tanta importância assim? Vale a pena eu lutar tanto assim? Agora papo para quem ficou até aqui porque estava pronto. Talvez o que você quer, aquele desejo latente que você quer, aquele teu sonho, talvez você quer porque você aprendeu a querer isso. Talvez aquilo lá que você deseja tanto, você deseja porque foi condicionado a acreditar que aquilo lá, aquilo sim te faria completo,
ou aceito, ou seguro, ou amado. Dom Ruiz Miguel e o seu filho Dom José Ruiz, eles trazem esse assunto nesse livro. E eu vou trazer aqui ensinamentos que eu coloquei em prática e que me ajudaram bastante nessa fase, nessa etapa. E o quinto compromisso, que é o nome do livro, ele diz: seja cético, mas aprenda a escutar. Seja cético porque a maior parte do que você ouve não é verdade. Isso é o início aqui do parágrafo, mas eles trazem que não é só o que você ouve. Não acredite em tudo que você vê, no que você ouve, no que você crê, mas, ao mesmo tempo de ser cético, não feche o teu coração para escutar o que é verdadeiro. Parece simples, né? Mamão com açúcar, mas isso aqui muda tudo. Desde pequenos, nós aprendemos a acreditar em muitas coisas sobre quem somos, sobre o que é bonito, o que é feio, sobre o que é certo ou errado, o que é bom e ruim, sobre o que é possível e não, o que no mundo é perigoso ou que o mundo em si é perigoso, ou o roteirinho da nossa sociedade, que a gente tem que crescer, fazer faculdade, ter um bom emprego, comprar um carro, comprar uma casa, casar, ter 2 filhos. Mas isso é apenas um roteiro que nos ensinaram. É o que a gente foi condicionado a acreditar que seria o adequado, o bom, o certo. E quando a gente acredita em tudo o que nos dizem, ou em tudo que a nossa mente repete, nós vivemos de forma automática, sem perceber que estamos agindo dentro de ideias, sonhos, desejos que nem são nossos. Inclusive dentro de interpretações, possivelmente interpretações limitadas. Você está ciente que essa forma que você enxerga a tua vida, que você interpreta a tua vida, ela é sua. Se alguém entrasse agora na tua vida com um nível de consciência diferente do seu, ou maior ou menor, essa pessoa iria enxergar a vida de uma forma diferente da sua, ou mais positiva do que você enxerga, ou mais negativa, ou enxergaria mais problemas na tua vida do que você enxerga, ou mais oportunidades do que você enxerga. E ser cético aqui, como a gente estava falando, significa duvidar de maneira consciente, questionar o que te disseram, o que você sente, o que pensa, até perceber o que realmente faz sentido no fundo do teu ser. E é o início do processo de retirar camadas, porque quando você começa a duvidar do que te disseram, das vozes que te culpam, das exigências internas, das expectativas externas, algo dentro de você começa a se abrir. Então você começa a questionar. E se isso tudo que eu acreditei, ou uma parte disso que eu acreditei sobre a minha vida, a minha história, não for realmente verdade? E sustentar uma vibração alta nos faz jogar luz para essas camadas, inclusive para as sombras. Nas nossas sombras, a luz elevada, ela nos revela o que ainda precisa ser integrado. Como Jung dizia, nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas jogando luz nas sombras, tornando consciente a escuridão. A vibração alta também nos faz superar essa domesticação que a sociedade nos impõe. Nos faz também superar as amarras das expectativas do mundo. E você começa a ver o que nunca foi você, com um tipo de clareza que nem dá para desver. Então você pergunta, tá, o que realmente eu quero? Aqui é chegada a hora de ouvir, de ver com clareza e ouvir com o coração. Esses questionamentos, eles costumam chegar quando a gente começa a se desidentificar com o que não somos, com aquilo que não é você. Eu até já fiz um vídeo que fala sobre isso no detalhe. O nome do vídeo é O que você realmente quer. Ele traz de forma clara o que nós buscamos por trás dos desejos que nós aprendemos a ter. Recomendo que você veja. E falando em desejo, você lembra da escala dos níveis de consciência que eu já trouxe em outros vídeos? Então, será que o desejo é uma vibração alta, elevada ou baixa? O que você acha ou você lembra?
Na escala de consciência do Dr. David Hawkins, o desejo vibra aqui, ó, em 125. Ele está abaixo da paz, da alegria, do amor, da aceitação, da coragem. Ele está aqui quase de mão dada, vibrando com a raiva. Ou seja, por mais intenso que seja o desejo, a frequência do desejo, ela ainda carrega um tom de carência, de escassez, de quem não tem. Quem deseja, precisa. Até mesmo para você manifestar sonhos que nem são seus, aqueles que você está ali talvez desejando e nem são seus, se você quer conquistar, ficar vibrando aqui no desejo, também não ajuda muito. Claro que é melhor do que estar aqui na culpa, na vergonha, na apatia. Mas quem deseja está na escassez. E aí lembra o que acontece? Lembrando que nenhum nível de consciência, nenhuma emoção tem carimbo de boa ou de ruim. Tudo aqui faz parte dessa escola da vida. E é lindo aprender com as emoções, ao invés de se perder nelas. E aqui que está a primeira parte da grande questão que estou preparando o terreno. Quando você começa a sustentar frequências mais elevadas, observa aqui, com a aceitação, a alegria, a paz, o amor, o desejo fica para trás. Ele enfraquece. E quando ele enfraquece, adivinha quem estremece? Estremece mesmo. E não é leve e até estranho, porque a gente começa essa jornada de elevação vibracional para ter a vida dos sonhos, mas o que acontece nessa fase aqui? O efeito é ao contrário. E é por isso que muita gente desiste nesse ponto, porque não aguenta, não dá conta. Mas Aline, por que é tão difícil assim? Por que a maioria não dá conta? Porque sabe quem que estremece? O ego. O nosso ego, ele perde o chão, ele entra em pânico. E é aqui onde começa o abismo que eu falei antes. Porque o nosso ego, ele não está apenas ligado ao que a gente pensa, ou ao orgulho, como muita gente acredita que ego é o orgulho. O ego, ele está em tudo o que nós acreditamos ser, na nossa história, nos papéis que nós desempenhamos, nas nossas conquistas, nos nossos desejos também, na nossa identidade. E o ego, ele não é bom nem mal, ele apenas é. Mas agora imagina a tua identidade, aquilo que foi construído, começar a se despedaçar. Agora algo sutil. Se o ego é esse conjunto de máscaras que você usa, os papéis que você desempenha, suas conquistas, os teus sonhos, os teus medos, a tua identidade, então quem é que está aí por trás daquilo que você representa ser para o mundo? Quem é que está usando as máscaras? Olá? Pois é, esse assunto ele é delicado e polêmico. Inclusive, falando em polêmico, nada melhor que chamar meu amigo polêmico para essa conversa, Osho. O Osho fala disso com uma clareza crua. Ele diz que o ego é algo que nós acreditamos ser e que toda a nossa vida é construída baseada nessa crença. Uma estrutura inteira baseada em algo um tanto superficial. E quando você começa a elevar a tua vibração e sustentar, essa estrutura começa a rachar. Quando essa estrutura começa a rachar, você sente no corpo, nos teus pensamentos, nas emoções, você sente se despedaçar. Lembra que eu falei no início? E nesse momento, o que acaba acontecendo é a morte por dentro. E não é raro que nessa fase surjam vazios, confusão, desmotivação. Mas Aline, é porque a pessoa não fez certo aqui o negócio de elevar a vibração? Não, não é por isso, não é por ter feito algo errado, mas é porque a frequência alta ela não sustenta ilusões. Porque tudo aquilo que antes te definia já não te sustenta mais, já não faz mais sentido. É o ponto em que você olha para dentro e não encontra mais o seu eu, aquilo que você carregava. E isso é desconfortante, desconcertante. É o abismo. E é nesse ponto que Osho, ele nos faz não abandonar o barco, mas olhar com coragem
Porque se ele diz que o ego, ele está na nossa crença, na nossa crença do que nós somos, na nossa imaginação do que nós somos, essa imaginação, ela acaba sendo o obstáculo entre você e a tua essência. E ele tem uma frase que se encaixa aqui, que diz: o ego, ele dá a você a sensação de que você é separado da existência. E quando você começa a se elevar e sustentar, essa separação ela começa a se diluir. E com ela também vai embora junto tudo aquilo que você acreditava ser, todas as ilusões. E não é uma experiência mental, é visceral. Você sente perdendo o chão. Você se despedaça e o chão onde você se firmava também vai ruindo. E é meio que um limbo, porque você fica sem aquelas motivações antigas que te impulsionavam, sem também garantias e desejos futuros, sem aquela forte estrutura do ego. É meio que um momento que você percebe que não tem para onde ir. E essa morte que eu venho falando, ela não é uma morte simbólica, mas é a desintegração de toda aquela estrutura que você viveu até então. Só que agora essa estrutura ali, ela não encontra mais eco na vibração que você está. O Osho dizia que isso é necessário, porque o novo só vai nascer depois que o velho morrer. O duro é que esse velho que morre não é só um pensamento, ou uma crença, ou um sonho, é o teu personagem inteiro. E uau, isso não é fácil. Esse momento ele não vem com celebração, ao contrário, ele vem com confusão, com vazio, com luto. É um abismo. Nesse momento você está na noite escura da alma. Talvez você já tenha passado por alguma noite escura da alma na tua vida, ou talvez esteja passando agora, e de alma para alma. Eu quero fazer um vídeo sobre a noite escura da alma, sobre a minha experiência, e principalmente eu quero gravar esse vídeo porque eu ter a consciência de que eu estava na noite escura da alma foi o que me fez não me perder nela. E essa é uma passagem bem delicada, porque você vai passando por ela sem referências mais. Isso dá a impressão que tudo se perdeu. Um lugar em que é você por você. E é um luto tão profundo, talvez um dos maiores lutos, que é enterrar, desapegar daquela pessoa que você sempre acreditou ser, de tudo aquilo que você trouxe até aqui, daquilo que você acreditou sobre você e até sobre a tua história. E é tão desafiador porque nesse luto você não tem mais quem você foi e também não tem quem você é, quem você será. Quando olhamos para trás e lembramos quem eu fui, quem eu era naquela época, como que era o meu velho eu, tudo certo falar sobre isso, não dói, tudo bem, tá lá, desapegamos desse velho eu. Agora, quando nós estamos em luto pelo velho eu, que na verdade nunca na real fomos, e ainda de bônus não sabemos quem nós somos, é uma escuridão desafiadora. Você deixa ir quem foi, ou muitas vezes acaba ficando preso a quem foi e não se liberta disso, e aí essa noite escura da alma, ela fica prolongada, mas se você consegue se libertar disso e deixar ir esse velho eu, mesmo assim é difícil, é desafiador porque você ainda não sabe quem você é. Por essas e outras, Osho dizia que nesse processo precisamos morrer antes de morrer, porque só que quando você consegue deixar de agarrar quem você não é, é que a existência pode finalmente te tocar. Osho dizia que a morte do ego é o nascimento do ser. E ainda trazendo um pouco mais de Osho, já que ele consegue olhar por um ângulo muito para além do que a gente está habituado, e na época que eu ouvi ele falando isso, me confrontou. Ele diz que as pessoas, elas querem despertar, mas o que realmente querem é sonhar um sonho mais bonito. Porque quando chega essa fase, essa que eu estava falando até agora, as pessoas se desesperam e desistem. E não é para menos. Mas ele diz que as pessoas, elas querem a verdade, mas o que realmente buscam é
uma espécie de ilusão sofisticada, que ainda ofereça alguma sensação de identidade e segurança. É o mesmo que querer liberdade, mas quando ela finalmente chega, correr de volta para a prisão, porque estamos programados a viver algemados por todas essas ilusões, essas crenças a que somos condicionados. E pela minha experiência, tanto profissional como pessoal, de quem já passou por isso, é muito compreensível que se queira voltar lá para a prisão, porque nós estamos nesse momento aqui, sem as nossas identidades, sem a nossa estrutura forte, firme e forte do ego, mas também não estamos aqui acessando a nossa essência. A gente acaba estando nesse lugar suspenso, nesse abismo. E aí você, sem mais aqueles desejos latentes do ego, você fica sem a motivação de conquistar algo, porque aquilo não te motiva mais realmente, você não tem mais aquele ego desejando, querendo. Então parece que você fica aqui, ó, entre dois mundos, um limbo, um vazio. E esse vazio, ele não te traz paz, ele traz queda. Uma queda para dentro. Eu vou explicar melhor quando eu fizer um vídeo sobre a noite escura da alma, mas é mais ou menos o que você percebe, sente, como se tudo fosse despedaçando até em câmera lenta e você junto e o teu chão junto, por isso parece mesmo um abismo e não tem como se segurar e nem segurar nada, o que já está indo embora. E nesse momento você tem a sensação de que está se perdendo de si mesmo, e realmente está perdendo você que foi construído, baseado, modelado no medo, no controle, em ideias herdadas. Esse você sim está sendo retirado. E depois desse abismo não vem um super estímulo de uhul, agora sim, cheguei em algum lugar, mas vem um espaço, um silêncio que é vivo. E curiosamente, nesse momento aqui, você não tem mais ansiedade, pressa de preencher. Está tudo bem como está. É como se a tua vibração, agora estabilizada, ela não precisasse mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo, nem atrair coisas, nem manifestar coisas. Ela só vibra e nesse vibrar você se reconhece. A real é que a vida após a elevação e sustentação da vibração, ela não gira em torno do que você quer. Você pode continuar tendo direção do que é melhor para você, mas esse querer é totalmente diferente. A tua vida, você percebe que não gira mais em torno do querer, mas de quem está consciente do querer. E com o tempo você percebe que você não está mais vibrando alto porque tem algum objetivo. Você está vibrando alto porque não sabe mais ser diferente. E o desejo, ele não desaparece por questão de moralismo ou de alguma dogma para reprimir. Você sabe, né? Quanto mais se reprime, o negócio aumenta. O desejo, ele pode existir, mas ele não é mais o centro, ele não ocupa mais o palco. E o desejo pessoal, ele meio que se transmuta em uma vontade de querer colaborar com a própria vida ao invés de controlá-la. E o que deixa de vir para você não é perda, é um desalinhamento natural. E você já conectou ali os pontos de por que eu achei que esse vídeo poderia ser prematuro para muitas pessoas? Até quem está nesse vídeo até aqui, eu quero saber quem é você. Escreve nos comentários, expansão da consciência. Eu quero te ver, aliás, te reconhecer, alma linda. Bom, por que eu falei que era prematuro? Até eu anotei uma frase aqui de Nietzsche. Nietzsche, ele disse há muitos anos atrás: não tirem as mentiras da humanidade, ou então o homem não será capaz de viver. O homem vive por meio de mentiras. Não diga a verdade, porque o homem não pode viver com a verdade. Delicado. Ao meu ver, muitas pessoas, para esse tipo de conversa aqui, isso iria soar como perda. Entende que para quem está no início da jornada, querendo vibrar alto, puramente por desejo de conquistar algo, diante desse tipo de conversa,
vai perder um pouco do sentido de querer conquistar algo, sabendo que talvez lá na frente, conforme eleve a vibração, esse algo não vai mais ter tanta importância. Mesmo sabendo que elevando a vibração a pessoa vai acessar um estado de completude, essa completude ela pode não fazer sentido para quem está vibrando aqui no desejo, porque quem está vibrando aqui no desejo, o ápice é a conquista. E eu entendo perfeitamente, por isso que eu falei que talvez lá atrás, se eu no início da jornada tivesse ficado diante desse tipo de conhecimento, de expansão da consciência, isso teria brecado a minha jornada, porque eu poderia achar profundo, bonito, mas eu achei a minha vida meio prática demais para isso tudo. Tô fora, eu poderia desistir. Ou talvez eu estou me subestimando, talvez o meu ego até iria se afastar dessa jornada. Mas se a minha alma fosse tocada, talvez eu retornaria e até aceleraria a minha expansão da consciência. E diante desse conhecimento, a pessoa consegue observar que talvez o que ela está desejando não é puramente dela. E isso pode ser duro para quem está no início de jornada. Até porque também tem outra parte bem interessante aqui. O que você está desejando agora, muito possivelmente, é um estado interno. Não é nada que um relacionamento, uma casa, um carro, uma viagem vai te trazer. Nada do lado de fora vai te trazer aquilo que está por trás do teu desejo, porque isso não vem de fora, vem de você. Quando você eleva a tua vibração, você expande a tua consciência. E essa consciência aqui, ela não está mais buscando coisas, porque ela não precisa. Ela já está inteira. E esse é um início de uma nova vida, mas não de uma nova vida pensando em um mundo externo. É uma nova forma de você estar no mundo. É quando tudo vibra de uma forma indescritível. Tem até uma página aqui de entrada de um livro de Osho que eu aprecio bastante, que ela faz referência com isso que eu tô falando de ser indescritível. A razão é um esforço para o conhecido e a intuição é a ocorrência do incognoscível. Penetrar o incognoscível é possível, mas explicá-lo não é. A percepção é possível, a explicação não é. E agora vamos recapitular juntos essa jornada do que acontece após você elevar e sustentar a tua vibração até chegar nesse ponto que é indescritível. Quando você começa a elevar e sustentar a tua vibração alta, você entendeu, né? Que aqui nesse início, a densidade dos pensamentos, das emoções, dos impulsos automáticos começa a se dissolver. O campo mental fica mais silencioso, o corpo mais leve e o teu coração mais expandido. E nessa frequência, a vida deixa de ser apenas reação, ela começa a se tornar cocriação mais consciente. No início, a gente vibra para conseguir algo, geralmente é assim, mas com o tempo, ao sustentar esses estados mais elevados, você experimenta uma plenitude sem objeto, sem externo. Então o campo ele começa a se purificar e tudo que vibra abaixo dessa frequência, as crenças, dores, memórias, vem à tona para ser visto e integrado. Por isso que esse caminho aqui, ó, ele não é linear e nem suave, não costuma ser suave. A luz elevada revela o que está ainda em sombra. E aqui que muita gente se perde, como eu comentei durante o vídeo, ou porque não quer olhar para suas sombras, ou porque quando essa luz entra, o antigo eu começa a se ofuscar. Você deixa de se reconhecer naquelas tuas vontades, nos papéis, então tem momentos em que você não sabe mais quem você é e nem o que está fazendo. E é um vazio, é um espaço entre o velho e o novo.
essa travessia, essa noite escura da alma. Dessa travessia nasce um novo estado de ser. A vibração alta começa a dissolver os programas de separação, o medo, a defesa, a comparação, a busca por validação. Você começa a se perceber não como quem está buscando algo, mas como o próprio movimento da vida. O eu que queria manifestar vai se dissolvendo e o que fica é o ser, que sempre esteve ali, antes de qualquer busca. A partir daqui, o alinhamento com a inteligência universal acontece naturalmente. A consciência não precisa mais criar intencionalmente, ela flui. Tudo se torna expressão natural do todo. O agir nasce, mas dentro de um impulso inteligente, não de uma decisão tão mental. Esse é o estado em que mestres chamam de tal, de dharma, de vontade divina, a presença crística. E então, o verdadeiro poder da criação se revela no desapego. E manifestar não é mais trazer algo para você. E você permite que a vida se expresse através de você. E essa vibração elevada, ela revela já o que é compatível com o estado do ser. Elevar a vibração para manifestar é o portal, mas atravessá-lo você descobre que não tem nada para manifestar, porque tudo o que é essencial já vibra contigo. E quando essa consciência se estabiliza, a vibração deixa de ser uma emoção elevada e se torna um estado de ser. É o pulsar do próprio universo através do humano desperto. Então aqui, elevar a vibração é o início do despertar e sustentar a vibração alta é a integração. E transcender até mesmo a ideia de elevar a vibração é aquilo que eu estava falando do indescritível. É quando tudo vibra de forma indescritível. Quando se chega aqui, seja oscilando nesses momentos aqui ou não, é como a vida, não é mais a manifestação em si, é você como um canal transparente, onde a vida, ela brilhe através de você. E então todo esse processo que todos nós iniciamos, todos que iniciaram com o objetivo de manifestar a vida dos sonhos, a gente descobre que a melhor parte é acordar. E essa foi a minha contribuição de hoje. Beijos de luz e até as próximas conversas mágicas.